Tudo bem com vocês? Estão bem ainda de quarentena? Todo mundo dentro de casa. O negócio tá pegando agora. Essa semana tá. Semana que vem vai piorar. Então, cuidado, né? Vamos manter esse isolamento aí. Acho que a maioria de vocês está, da pessoal da Unip, está tendo, né, umas aulas já online que são unificadas, né, para todos os alunos aí, está tendo umas aulas ao vivo agora. De qualquer forma, eu vou continuar tocando aqui, tá? Porque eu não sei, pode ser que volte aí no meio, né, e vocês vão ter que me aguentar até junho, não sei. De qualquer forma, para ter um encadeamento lógico da minha disciplina, né? Não que as outras aulas lá não sejam ótimas, com certeza devem até ser melhor que a minha, mas eu sigo aqui uma ordem lógica de encadeamento e também eu sigo o nosso programa de forma também que te dê amparo, não só na graduação para vocês seguirem em frente aí com obtenção do diploma, mas também para o seu exame de ordem, para o seu concurso, para o que você precisar. Beleza? Então vamos lá, Direito Ambiental, aula 2. A nossa aula 2 aqui. A gente falou já falou das fontes materiais. São situações fáticas, tragédias, né, que dão a origem ou que dão origem ao que a gente chama de fontes formais. Então, diante das fontes materiais, nós precisamos de fontes formais que são as legislações do arcabouço jurídico de direito ambiental que nascem em função dessas tragédias. Bom, a primeira, mais conhecida, foi a Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente em 1972. Tá? Foi a primeira vez que houve um consenso global que tinha que ter uma reação a essa deterioração ambiental que vinha ocorrendo. Então, Convenção de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano de 1972. Ela trouxe aí, ou resultou na criação de um programa das Nações Unidas para o meio ambiente, o PNUMA. Tá? Então, esse foi o maior... a gente pode considerar o início, então, dessas legislações internacionais, ou seja, esses encontros internacionais com a preocupação em relação ao meio ambiente. Um segundo aqui que a gente pode também destacar a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, a chamada ECO 92, ocorreu no Rio de Janeiro, tá? E ela busca a proteção do meio ambiente em prol do bem-estar de todos, da efetiva proteção do planeta. Então, ela não tem uma natureza jurídica de tratado, mas ela reafirma tudo aquilo que foi pontuado na Declaração de Estocolmo de 72, como responsabilidade objetiva por danos ao meio ambiente, princípio do poluidor pagador e a ideia de desenvolvimento sustentável daqueles 3 pilares que eu já falei para vocês: crescimento econômico, né? Proteção aí ambiental e equidade social, que é retirada da pobreza. Deu origem ao que a gente chama aí de Agenda 21, que trouxe diretrizes que vão, se não fossem seguidas, não trariam sanções, pois são mais flexíveis, né? Depois, Protocolo de Kyoto em 97, esses países industrializados eles se comprometeram a reduzir a emissão de gases responsáveis pelo chamado efeito estufa, que a gente tinha visto já, das possíveis, né, uma ideia aí de uma das fontes materiais. Então, o Protocolo de Kyoto vem como uma fonte formal em razão daquela fonte material que essa poluição e a ideia é o quê? Incentivos fiscais, isenções tributárias para aqueles setores que emitissem menos gás de efeito estufa. Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável de Joanesburgo de 2002 reforça todos os compromissos já firmados anteriormente, e a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, chamada Rio+20, que ocorreu em 2002, ou seja, 20 anos depois da ECO 92, novamente no Rio de Janeiro, recoloca o tema do meio ambiente nessa agenda internacional comum, né, e apresenta como principais focos a economia verde e a erradicação da pobreza. De novo, essa ideia do desenvolvimento sustentável. Tá? Principais fontes formais nacionais. Aqui eu trago uma lista, algumas coisas já até foram revogadas, mas é bom para a gente ter uma ideia, né,
de qual a extensão dessa legislação protetora do meio ambiente. O Código Civil de 16 tinha uma visão mais individualista, vem a Constituição de 34 com uma proteção ambiental já para o direito social, ou seja, de proteção ambiental como direito social, o Código Florestal de 34, que já foi revogado, Código de Águas de 34, Estatuto da Terra, Código Florestal de 65, depois Código de Caça, Pesca e Lei de Proteção à Flora e Fauna. Vejam a quantidade de legislação que a gente tem no Brasil. Código de Mineração de 67, Decreto-lei que obriga a empresa a corrigir prejuízo diante de poluição, ou seja, tem prejuízo diante de poluição, responsabilidade dessas empresas, objetivo. Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, essa é uma das mais importantes, essa Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a gente vai estudar um pouquinho ela, é a Lei 6.938 de 81, ela vai tratar principalmente do licenciamento ambiental e também do zoneamento ambiental, que a gente vai ver, é um procedimento, o licenciamento e o zoneamento é uma forma de estabelecer áreas para se proteger, etc. Lei da ACP 7347/85, esse pilar da jurisdição coletiva, né? Ela vai vir aí em prol da proteção realmente da tutela coletiva, né? Nós temos vários legitimados ali que são previstos na Lei da Ação Civil Pública, mas eu pretendo depois, se a gente não voltar para a aula presencial, gravar uma aula sobre tutelas coletivas. Aí vou vir de uma forma bem mais aprofundada para vocês, talvez eu divida em até 2, 3 aulas, porque é muito importante o conteúdo, vocês precisam saber. Constituição Federal, óbvio, de 88, que no artigo 225 coloca ali como o ápice, né, a proteção do meio ambiente, ecologicamente equilibrado, com desenvolvimento sustentável, e essa ideia de responsabilidade intergeracional, ou seja, eu tenho que proteger o hoje para que o meio ambiente exista para as futuras gerações. Lei de Crimes Ambientais, 9.605 de 98, importantíssima lei também, que trata só dos crimes ambientais. Estatuto das Cidades, Lei Política Nacional, sobre Política Nacional de Mudança do Clima, e o Código Florestal, o último aí, mais importante, Código Florestal de 2012, Lei 12.651, que vem com uma harmonia de proteção ambiental e desenvolvimento econômico. Esse código aí foi muito criticado, tá? Porque ele abriu um pouco, na verdade abriu muito em relação a algumas questões agropecuárias, etc. Mas, de qualquer forma, esse é o código vigente hoje. Pessoal, a gente já viu princípios, eu não vou de novo falar diferença entre regra e princípio, que a gente viu na aula de consumidor. Não viu? Então vai lá na nossa aula 2 de consumidor, que você vai entender a diferença entre regras e princípios. Mas a ideia aqui é falar de também princípios do direito ambiental. Então, o primeiro princípio, que é aquele que tem caráter mais aberto, serve como uma rede de proteção, né? É o princípio do desenvolvimento sustentável. Esse princípio ele vai aparecer tanto no caput do artigo 225 da Constituição, vão dar uma lida lá, quanto no artigo 170, inciso 6 da Constituição Federal. É a ideia justamente de ter um crescimento econômico, porque o 170 trata de direito econômico, né? O 170 ele tenta equacionar a economia com esse crescimento econômico com essa preservação do meio ambiente, que é isso que o desenvolvimento sustentável busca. Eu já disse para vocês, o desenvolvimento sustentável ele está erguido em 3 pilares que devem ser equacionados: crescimento econômico, preservação do meio ambiente e equidade social, garantia de retirada da pobreza. Ou seja, fazer essas 3 coisas ao mesmo tempo é o ideal, né, para que você alcance um desenvolvimento sustentável. Tem 3 tipos de visões, tá? Em relação aqui ao que a gente pode chamar de antropocentrismo, né? Primeira visão, né, esses 3 tipos de visão do desenvolvimento sustentável, essa primeira visão é antropocêntrica utilitarista. O que significa isso? Até meados ali de 1950, desde a Revolução Industrial até 1950, a principal fonte de recursos é o meio ambiente. E o homem é o centro de tudo. Ou seja, nessa visão, o meio ambiente ou os recursos naturais têm que atender à necessidade do ser humano.
e não se está muito preocupado se vão acabar esses recursos naturais. Na verdade, o homem é um centro e ele consome e não se preocupa com o que vai acontecer com a finitude, ou seja, a possibilidade de acabar os recursos naturais. Por outro lado, a antropocêntrica protecionista, o homem continua no centro, mas agora ele passa a proteger o meio ambiente ou preservar, porque ele entende que a garantia ou preservação desse meio ambiente, ela proporciona a sobrevivência e o bem-estar do homem para o futuro. Então o homem ainda está no centro, mas ele busca equilibrar suas atividades humanas com esses processos ecológicos, que acaba sendo adotado depois pela maioria das constituições, inclusive a brasileira. Então grifem aí, antropocêntrica protecionista é a visão adotada atualmente pelo Brasil, pela nossa Constituição, artigo 225 da Constituição. Ecocêntrica, uma visão mais paz e amor, né, pessoal? Aquela ecocêntrica, o homem não vai estar no centro. Quem vai estar no centro é a própria natureza, é o próprio meio ambiente, são todos os seres vivos. Então, não apenas o homem. Então, exige uma conduta de extrema cautela em relação à proteção dos recursos naturais. Existe isso? Existe em constituições do Equador de 2008, Bolívia 2009, e são influenciadas por esse constitucionalismo andino, né, que vai resgatar tradições dos povos ancestrais. Né? Eu falo muito na minha aula que tem no preâmbulo dessas constituições, eles celebram o que é chamado de Pachamama. Pachamama é uma divindade para eles, tá? Que tem relação com a terra, com a fertilidade. Então eles tratam a Pachamama como um sujeito de direito, efetivamente. Tá? Então o meio ambiente, ali, a própria natureza tem direito subjetivo de ser protegido. Beleza, tranquilo até aqui. Então, o que a gente viu até agora, pessoal, a gente viu o primeiro princípio e um dos mais importantes, eu imagino, que é o do desenvolvimento sustentável, tá bom? Vimos essas três perspectivas, vimos as fontes formais, tanto internacionais quanto nacionais, e destacando que a visão adotada no Brasil é antropocêntrica protecionista, tá? Essa é a posição que é adotada, o homem no centro, mas com uma preocupação agora de preservação do meio ambiente para a garantia da própria sobrevivência, justamente em razão de um desenvolvimento sustentável e de busca e de proteção intergeracional do meio ambiente, garantindo esse meio ambiente de forma que ele fique ecologicamente equilibrado. Tudo bem? Beleza? Então essa é a nossa aula 2. Né? Acabamos aqui as fontes formais, o primeiro princípio. Próxima aula a gente continua nos princípios, tá? Porque direito ambiental sem princípios você não entende o resto do direito ambiental. Tá? Os princípios de direito ambiental vão aparecer ao longo de todas as legislações inerentes à matéria. Tá bom? Então aí um abraço para você. Até o nosso próximo encontro. Até mais.